Olá pessoal, tudo bem? Muitas vezes precisamos diluir soluções que preparamos ou mesmo preparar soluções a partir de reagentes mais concentrados. Falaremos sobre isso depois da vinheta. Eu sou a professora Dani e o nosso assunto de hoje será diluição de soluções. Para diluir uma solução, é necessário adicionar um solvente. Quando isso é feito, se aumenta a quantidade de solvente e se reduz a concentração da solução. Porém, a quantidade de soluto permanece a mesma. E quando que a gente utiliza a diluição? Quando é necessário usar soluções estoque mais concentradas. Essas soluções geralmente são preparadas e armazenadas para serem usadas posteriormente. Elas precisam ser diluídas, o que será feito adicionando mais água destilada ou o solvente correspondente, na quantidade suficiente para chegar à concentração que se quer. Muitas vezes, elas são preparadas pela necessidade de se adicionar outras soluções ou reagentes na hora do uso, que não podem ser armazenadas de forma combinada. Isso é muito comum quando se prepara meio de extração e de reação para análise de atividade enzimática, ou quando for necessário adicionar algum antioxidante no extrator. Também é utilizada para diluir amostras a fim de possibilitar sua quantificação. Por exemplo, na própria extração da clorofila, que a gente já comentou em outra aula. Ela é feita pela maceração do material vegetal em acetona, tendo um peso e um volume de extrator conhecidos, um peso de material, né, e um volume de extrator conhecidos. Porém, algumas vezes o extrato fica muito concentrado e na hora da leitura, no espectrofotômetro, precisa ser diluído. E também para preparar soluções de concentração comum, volume-volume, cujo reagente for líquido, como por exemplo o álcool 70 a partir do álcool mais concentrado que a gente tem no laboratório, 95% ou 100%. E como se faz essa diluição? Não basta simplesmente colocar mais solvente na solução. Tem que saber quanto se deve colocar para isso. E existe uma formulinha básica, e essa não podemos esquecer, pois usamos muito no laboratório. Chamamos ela de CVCV, tá? Onde o CI é a concentração inicial da solução, o CF é a concentração final, o VI, volume inicial, e o VF, volume final. Ou seja, a concentração inicial é a concentração da solução que a gente vai diluir. A concentração final é aquela que nós teremos depois dessa diluição. O volume inicial é o volume que eu tenho da solução, ou o volume que eu vou precisar utilizar para a concentração final que eu quero. E o volume final é aquele que vai resultar a partir da diluição, ou o volume que eu quero depois dessa diluição. As clorofilas são pigmentos fotossintetizantes que estão localizados nas membranas dos tilacoides, nos cloroplastos. Em vários trabalhos na fisiologia vegetal, utilizamos os teores de clorofila como um parâmetro de avaliação. E para a extração desse pigmento, é utilizada a acetona 80% gelada, por isso precisamos preparar antecipadamente. Sempre que formos preparar uma solução, precisamos levar em conta o que vamos fazer com ela, quanto se usa em cada amostra e quantas amostras temos em nosso experimento. Isso para evitarmos preparar grandes quantidades de solução que poderão sobrar e perder depois, ou mesmo para que não falte na hora do uso. Se você tem 60 amostras para extrair clorofila e para cada amostra são utilizados 10 ml de acetona, 80%. Então você tem 60 amostras, 10 ml para cada amostra. Calcule quanto será necessário da acetona na concentração PA para preparar um volume total. A fórmula então, CI vezes VI inicial, né, igual a concentração final vezes volume final. Que dados que a gente pode tirar aqui? A concentração inicial é o 100%. O volume inicial é o quanto eu vou precisar para preparar essa solução. A concentração final é igual a 80% e o volume final são os 60 vezes 10, que é 600 ml, tá? Então vamos lá. Concentração inicial, 100 vezes o volume
que é igual à concentração final, que é 80 vezes 600. Então, volume é igual a 80 vezes 600, 48.000, dividido por 100, que está aqui, está multiplicando, passa dividindo. Corto o zero aqui para simplificar, e eu tenho um volume de 480 ml da acetona para produzir, então, 600 ml. Então, para ter os 600, eu adiciono aqui 120 ml de água e eu vou ter os 600 ml da solução que eu preciso, certo? Nesse caso, como é um volume inteiro, a gente pode adicionar os 120 ml de água para completar os 600 ml. Porém, quando se tem números quebrados, é mais interessante completar o volume, como a gente faz no preparo das soluções com reagentes sólidos. Geralmente, quando preparamos soluções estoque, elas precisam ser diluídas para serem utilizadas. Um exemplo disso é no preparo do meio de reação da enzima beta-amilase, pois são necessários mais de um componente junto com o tampão e eles só podem ser misturados na hora do uso. Então, para beta-amilase, eu preciso do acetato de potássio, tá? E do amido solúvel. Neste caso, nós temos então duas soluções estoque. A do tampão, numa concentração de 800 milimolar, ou 0,8 molar, que no meio de reação final, ela vai precisar ficar com 200 milimolar. E o amido solúvel, que está numa concentração de 2% no meu estoque, na minha solução estoque, e eu preciso fechar ela com 1%. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Calcule quanto será utilizado de cada solução estoque para o preparo do meio de reação conforme essa tabela. Então, vamos lá. Para o tampão, usando CVCV, eu tenho concentração inicial, 800 milimolar, vezes um volume que eu vou pegar dessa solução para chegar a 200 milimolar, vezes os 10 ml finais, tá? Então, volume é igual a 2.000 dividido por 800. Corta zero com zero, eu tenho 20 dividido por 8, isso é igual a 2,5 ml. Então, do acetato de potássio, eu vou precisar pegar 2,5 ml para o preparo da minha solução, tá? No caso do amido, tá? O amido solúvel aqui, eu tenho a concentração final a concentração inicial de 2%, então 2. Qual o volume que eu vou precisar utilizar desse amido para ter 1% na concentração final e 10 ml nessa solução. O volume é igual a 1 vezes 10 dividido por 2, que é igual a 5 ml. Então, do amido solúvel, eu preciso pegar 5 ml para preparar os meus 10 ml. Aqui, no caso, como é uma mistura de soluções estoque, eu sempre tenho que levar em consideração o meu volume final. Os 2,5 mais os 5 ml das duas soluções que eu tenho, não fecha os 10, então eu vou precisar completar com água destilada. Nesse caso, então, 7,5 mais 2,5 ml de água destilada, eu vou ter os 10 ml na solução. Sempre que a gente prepara uma solução estoque, a gente tem que saber para que ela vai ser usada e o quanto que a gente vai poder diluí-la, tá? Para saber qual a concentração que ela vai estar nessa solução estoque. Na aula de concentração comum, nós calculamos a quantidade de hipoclorito de sódio a partir do hipoclorito comercial ou água sanitária que a gente compra no supermercado, para preparar uma solução de 20%, usada então na esterilização das sementes nas aulas de germinação na fisiologia. Mas você sabia que o que faz o processo de desinfecção ou esterilização é a quantidade de cloro ativo? Esse valor de cloro ativo a gente encontra no rótulo do frasco e ele varia entre 2,5% a 3% mais ou menos, de acordo com a marca. E aí, vamos descobrir quanto tem de cloro ativo na solução de hipoclorito 20% preparada com o produto que encontramos no supermercado? Qual é, então, a concentração de cloro ativo da solução de hipoclorito de sódio 20%? Utilize o valor de 2,5% de cloro ativo no produto comercial. Bom, vamos lá então.
usando de novo a formulinha, tá? CI, VI igual a CF, VF. Qual que é a nossa concentração inicial? 2,5%. E o volume inicial? A gente já preparou essa solução. Para preparar 100 ml, a gente utilizou, para preparar 20%, a gente utilizou 20 ml. A concentração final do cloro ativo é o que a gente quer descobrir, tá? E o volume final, então, solução total, 100 ml. Então, vamos lá. Eu tenho 2,5 vezes 20, que é igual à concentração final que eu quero saber, vezes 100. 2,5 vezes 20 é igual a 50, igual a concentração final vezes 100. Passo 100 multiplicando, o 100 que está multiplicando, passa ele dividindo, então a concentração final vai ser igual a 50 dividido por 100. Corto o zero aqui, eu tenho 5 dividido por 10, que é igual a 0,5. Então, 0,5% é a minha concentração de cloro ativo na solução 20% de hipoclorito de sódio. Hoje vimos algumas situações em que usamos a diluição. É um cálculo bem simples e a fórmula pode ser usada tanto para o cálculo do volume quanto da concentração. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo depois. Até a próxima!